Boa noite a todos, graça e paz. Que bom podermos estar juntos aqui em mais uma upgrade da família. Que bom podermos estar aqui compartilhando a respeito da palavra de Deus para a sua vida, para a sua família. E é um grande privilégio para mim e eu quero pedir a sua gentileza de compartilhar essa live aí com seus contatos, seus familiares. Se inscrevendo também, nós estamos aqui online pelas plataformas YouTube e também pelo Facebook. Então curta a nossa página lá, dá um joinha ali para que você possa receber as notificações e também todo o alimento que nós temos compartilhado, né? Toda a palavra que nós temos compartilhado todos os dias para abençoar a sua vida, para investir na sua família, para investir na sua vida espiritual, para investir na sua eternidade. Amém? Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e que possamos ter aqui um tempo de muito aprendizado, né? Um tempo onde o Espírito Santo vai falar conosco, vai tratar conosco e com toda certeza nós seremos aqui reposicionados de acordo com a vontade de Deus. Eu quero orar nessa noite, antes de compartilhar uma palavra ao seu coração, vamos orar juntos agora, enquanto você vai compartilhando aí. Querido Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Obrigado pela Sua graça, obrigado pela Sua fidelidade, obrigado pela Sua bondade, obrigado pelo Seu favor, oh Pai. Obrigado porque o Senhor preparou esse tempo para nós, para que possamos aqui ouvir a Tua voz, para que possamos aqui ser reposicionados, ó Pai, no nosso chamado, sermos edificados, ó Pai, na nossa fé pela Sua palavra. Espírito Santo, não tem sentido esse momento sem que o Senhor nos ajude, sem a Tua interpretação. Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Tu és aquele que nos reposiciona. Tu és aquele, Senhor, que nos guia a toda a verdade, Espírito Santo. Por isso, nessa noite, ser com cada um de nós. E me ajuda também, Espírito Santo, a ministrar essa palavra de acordo com a vontade do Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, nós já te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, como Deus tem falado nesses últimos dias, como Deus tem nos edificado, como Deus tem fortalecido a nossa fé, nós de fato vivemos um tempo difícil, nós vivemos de fato os últimos dias na terra e para nós há uma necessidade de que as nossas raízes estejam bem profundas em Deus, para que nós possamos estar firmes nele, para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Na última upgrade, a primeira upgrade do ano, eu falei a respeito de um tema, eu particularmente fui muito edificado, Deus falou muito comigo naquela palavra, né, preparando a família para o tempo do fim. Eu falei a respeito disso, né, do nosso papel como família, né, aquilo, o propósito de Deus vai vir buscar famílias e um lugar seguro que nós podemos estar na presença de Deus, é na arca de Deus, né? É na presença de Jesus. Então, e hoje, para ser sincero, eu pensei em tantas coisas, né? Eu gostaria de falar aqui tantas coisas, tantas formas, algo que eu vivo, algo que eu experimento aqui com a minha família, algo que é realidade para nós, que nós experimentamos. Eu gostaria de falar para vocês, olha, dicas para você ter um casamento abençoado, olha, dicas para você ter uma intimidade sexual saudável, dicas para que você tenha uma comunicação saudável, viva em acordo, dicas para você prosperar como famílias. Eu particularmente gostaria de falar isso, mas há um clamor no meu espírito nesses dias que eu não posso deixar de compartilhar isso com você, de continuar a falar aquilo que eu comecei a falar na primeira upgrade, e isso tem queimado no meu coração, isso tem ardido, e eu tenho certeza de que isso vem da parte de Deus. Eu tenho plena convicção de que Deus deseja falar conosco através desta palavra, né? E o tema desta palavra é a família, o propósito de Deus para a família. O propósito de Deus para a família. Deus tem um lindo propósito para a família. Deus deseja salvar famílias. Deus deseja usar famílias nesse processo, né, de avivamento. E por isso nós precisamos estar atentos para ouvir a vontade de Deus. A palavra do Senhor nessa noite que eu quero compartilhar está no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 15 e versículos 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não foi o Senhor
que os fez um só, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Aleluia. Olha que palavra aqui que nós ouvimos aqui através do profeta Malaquias. Na verdade, o livro do profeta Malaquias, todos os 4 capítulos, são muitas advertências. Ali Deus faz muitas advertências para o seu povo. Advertências de reposicionamento, chamando o povo ao conserto, chamando o povo, a um reposicionamento, a um recomeço, chamando os sacerdotes a se voltarem para Deus, a parar de oferecer sacrifícios tolos, ofertas, contaminadas, coisas que Deus não se agrada. E ele chama ali o povo de modo geral. São muitas advertências, você pode ler cuidadosamente ali. Ele trata a infidelidade do povo, ele trata a forma do culto a Deus, ele trata a forma de ofertar, tantas advertências. E nesse capítulo especificamente, nesse momento aqui, Deus ele traz através de Malaquias ele traz aqui algumas reflexões, ele traz ali algumas advertências para a família. E é isso que eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos. Eu quero me dirigir nessa noite especificamente, de uma forma mais específica aos pais, porque não tem como falar de família sem que os pais fossem os personagens principais, porque os filhos, na realidade, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, e por isso há sobre nós pais uma responsabilidade. Tudo começa em nós. Os filhos são gerados pelos pais, os filhos são resultado de um investimento ou falta dele, pelos seus pais. Por isso eu quero nesta noite falar um pouco a nós, aos pais, a responsabilidade que nós temos nos últimos dias, de conduzir os nossos filhos, de ensinar os nossos filhos de uma forma que vai trazer honra ao coração de Deus. É muito triste, queridos, quando nós podemos observar o que o diabo tem feito na vida dos jovens. Eu não sei se você tem observado, eu não sei se você tem lido noticiários ou até mesmo visto algumas reportagens, o que o diabo tem feito na juventude, como que o diabo tem, roubado tantos jovens, na promiscuidade, em coisas totalmente horríveis, diabólicas. E o mais triste de tudo isso é que muitos desses jovens foram criados dentro de uma igreja, foram desde criança, foram consagrados a Deus quando crianças, e por uma circunstância, eu não quero aqui trazer acusação sobre ninguém, condenação sobre ninguém, mas por algum motivo, ou por influências erradas, por algum motivo, esses jovens foram se perdendo, foram se distanciando do Senhor, e muitos estão totalmente perdidos, totalmente perdidos do propósito de Deus. Muitos desistiram de ministérios, já foram usados por Deus no ministério, e nós como pais, nós temos uma responsabilidade, nós temos um desafio nesses últimos dias, de fazermos algo para tirar das mãos do diabo de volta esses jovens, esses filhos que estão aí no mundo, comendo bolotas de porcos. Muitos estão se perdendo, então muitos pródigos, e nós precisamos ser pais que vão realmente fazer algo para trazer de volta estes filhos à presença de Deus. A religião por si, queridos, ela não é suficiente, ela não é capaz, de fazer com que os nossos filhos permaneçam em santidade. A religião por si só não tem o poder de fazer com que os nossos filhos sejam integrados em um ministério, estejam ativos em um ministério, estejam buscando a Deus, não. Há sobre mim, há sobre nós como pais, uma responsabilidade de trazer governo na nossa casa, governo sobre os nossos filhos, trazer governo, dentro da nossa casa, onde todo governo tem um líder, todo governo tem uma equipe que trabalha pelo mesmo objetivo.
E é disso que eu quero falar. O homem, marido e mulher, é a equipe que Deus criou para trazer governo na família, para trazer governo dentro de casa, para trazer direção, para colocar os fundamentos, sabe, para trazer disciplina quando preciso e, acima de tudo, para ser um modelo a ser seguido. Então, quando nós olhamos para, como eu disse, esse perfil de tantas pessoas distanciando de Deus, muitos jovens que abandonaram a fé, queridos, infelizmente, muitos dos casos são fatalidades, coisas que nós desconhecemos, mas em muitos casos também a falta de referencial dentro de casa, a falta de modelo de um sacerdócio, modelo de, sabe, uma casa que não tem governo. Os filhos crescem, eles fazem o que eles querem, eles vão para onde querem, saem a hora que querem, chegam a hora que querem, com quem eles querem, e os pais são omissos muitas vezes. Por isso que nos últimos dias, sabe, essa responsabilidade de nós assumirmos o controle e o governo das nossas casas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a arca de Deus, a qualquer momento, ela fecha a porta. A qualquer momento, Jesus volta para buscar a sua igreja e o desejo do coração de Deus é levar famílias, com toda certeza, famílias inteiras, subir para o céu. Né? Então, eu quero trazer essa palavra, continuar falando sobre isso. Você pode me achar redundante, mas é algo, é um clamor do coração de Deus. Eu sinto isso no meu espírito. Há uma necessidade de nós trabalharmos em conjunto, sabe essa grande responsabilidade que nós temos de trazer resgate na vida de tantos jovens, na vida dos filhos, em nome de Jesus. Amém? Uma casa precisa de governo. Se nós, pais, não exercermos governo dentro da nossa casa, alguém vai exercer, né? Alguém, se nós não tivermos uma postura de governo, o diabo vai pegar para si, para exercer governo, para exercer influência, para roubar, para trazer, sabe, desajustes dentro das nossas casas, nos nossos casamentos, na vida, e fatalmente afetando os nossos filhos. Sabia que o diabo, quando ele separa um casal, ele não está simplesmente pensando em destruir o casamento, não. O casamento é simplesmente a porta, é o lacre, né, que o diabo arromba para afetar a descendência, para afetar as futuras gerações, para parar aquilo que Deus começou a fazer em nós e parar em nós, parar o ciclo de continuidade que Deus deseja fazer em nós. Por isso é muito importante nós, primeiro ponto, nós como marido e mulher, como casais, como pais, termos um ponto de atenção aqui. Nós somos a equipe de governo dentro da nossa casa, né? A Bíblia fala que o cordão de 3 dobras ele não se rompe. O cordão de 3 dobras ele não se rompe com facilidade, não é? Então, cordão de 3 dobras, marido, mulher e Deus. Então é uma equipe que funciona e precisa trabalhar em harmonia para que a glória de Deus ela aconteça dentro de casa. Eu gostaria de refletir aqui algumas verdades que esse texto diz aqui. E eu quero discorrer aqui sobre isso nessa noite. A primeira verdade, né, algo que o texto fala logo no começo ali, no versículo 15. Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. Né? Então aqui a primeira parte do versículo aqui, casamento, fica muito claro, casamento é coisa de Deus. Não foi o Senhor quem nos uniu, lá em Gênesis diz a Bíblia, né? Por essa razão deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa e se tornarão uma só carne, ou seja, uma só pessoa. Deus é a única pessoa na terra capaz de tornar 2 em 1. Então Deus, quando Ele olha para o casal, Deus está vendo ali uma equipe, está vendo o casal, está vendo o casal Celinho, né? O casal João, o casal Marcos, o casal Antônio, né? O casal André, Cláudio, Osvaldo, né? O casal Mário, cada um em toda a terra. Por isso que Deus, quando chamava o casal Adão e Eva no Éden, Deus chamava Adão e se apresentava Adão e sua esposa diante de Deus. Por isso que é uma equipe, Deus os faz um. E Deus quer olhar para nós e ver essa unidade, e ver, sabe, essa cumplicidade, ver essa aliança. Então, casamento é ideia de Deus. Em corpo, em espírito e em corpo, eles lhe pertencem, pertencemos a Deus. Nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós temos um Deus.
né? Deus exerce governo sobre nós para que nós também possamos exercer governo de Deus dentro das nossas casas, expandir o governo de Deus dentro das nossas casas. Por isso que é importante, queridos, nós tenhamos essa clareza. O profeta ele traz esse confronto, uma palavra de confronto, na verdade. Olha, Deus os fez uma só pessoa. Vocês são uma equipe, vocês não são competidores, vocês não são inimigos. Casamento não é fardo, casamento não pode ser um peso, né? Deus os fez um. Vocês pertencem a Deus, né? O casamento de vocês tem um objetivo. Então, queridos, o primeiro pilar que nós precisamos entender para que a nossa família viva o propósito de Deus o casamento é a ideia de Deus, e o primeiro pilar é a aliança. O que sustenta um relacionamento, o que sustenta uma família é aliança. Por quê? Porque aliança, quando nós temos aliança, nós não deixamos de amar, nós não deixamos de honrar quando o tempo passa, nós não deixamos de honrar o nosso cônjuge porque falta dinheiro, nós não deixamos de honrar um ao outro, de servir um ao outro porque os anos chegaram, o corpo mudou, não é? As rugas apareceram, a barriga cresceu, o cabelo caiu. Nós não deixamos de honrar o outro por isso. Não, porque o nosso relacionamento é baseado em aliança. Se eu tenho uma aliança, eu tenho uma decisão diária de suportar um ao outro, queira as circunstâncias ou não. É uma decisão que nós tomamos todos os dias. Eu já disse isso para minha esposa, nós já falamos isso um para o outro, né? No nosso casamento, na nossa casa, não existe a hipótese de divórcio. Nós já falamos isso várias vezes, né? Nós não temos plano B, nós temos um plano A. Nós nos casamos para viver até que a morte nos separe ou até Jesus vir arrebatar a igreja. É uma decisão. A aliança precisa resistir todas as coisas. A aliança é o que suporta o temperamento difícil. A aliança é o que suporta, é o que faz a gente suportar os defeitos um do outro. Então, a aliança é uma necessidade. Precisamos firmar em aliança a nossa casa. Porque quem firma o seu compromisso, né, o seu relacionamento na atração física, quando o tempo passar, vai passar alguns anos, o corpo muda, isso vai passar, vai ser momentâneo, né? Se basear o relacionamento no prazer sexual, vai passar os anos, o apetite vai passar, vai mudar. Então, vai parar, vai cessar o relacionamento, porque está baseado em coisas passageiras, em coisas carnais. Não é isso. Aliança não é isso. Aliança é até que a morte nos separe ou até que Jesus volte. Amém? Não é por dinheiro. Quem baseia o seu relacionamento na condição financeira está fadado ao fracasso, porque se faltar dinheiro, acaba-se a família, acaba-se o relacionamento. E não é essa a vontade de Deus. Amém? O texto ele termina ali no começo do capítulo 15, né? Ele termina com uma pergunta ali, a primeira parte do versículo ali, tem uma pergunta ali. Deus os fez um só, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Uma pergunta aqui que o próprio texto responde. Olha só que tremendo isso. A vontade de Deus para o casamento, olha só, é que vive em aliança, como eu disse. Casamento é coisa de Deus, mas o propósito de tudo isso Deus desejava para si uma descendência consagrada. Olha só, Deus une marido e mulher, Deus une o homem e a mulher, para que nós possamos gerar uma descendência consagrada para Deus. Olha que lindo isso, queridos. O desejo de Deus não é só para que a gente encha a casa de filhos, não. O desejo de Deus não é nos dar filho para alegrar nossa casa, não. O desejo do coração de Deus é nos dar filho para que seja uma descendência consagrada, uma descendência separada para Ele, uma descendência que vai viver a vontade de Deus na terra, né? Que vai expandir isso de geração em geração. Uma geração que contará as maravilhas para as futuras gerações. Esse é o desejo, esse é o propósito do nosso Deus. Não simplesmente para que tenhamos filho para encher a terra, não. O desejo de Deus, a ordem que Deus deu para Adão, foi: Adão, multiplique, né? Povoa a terra, sim, mas multiplicar o quê? Aquilo que Deus havia feito, né? A família, o homem, a mulher, no modelo correto, no modelo de santidade, no modelo de temor a Deus, reproduzir aquilo que Deus fez em Adão. A ordem era reproduzir, multiplicar aquilo que Deus havia feito em Adão. Então Deus deseja uma descendência consagrada, separada para Deus.
Mas para que isso aconteça, há da minha parte, também da sua parte, há da nossa parte, queridos, algumas responsabilidades que o texto também diz. O texto ele fala, olha, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. O texto continua dizendo isso, tenham cuidado, ninguém seja infiel. Queridos, a infidelidade, ela tem sido a causa de tanto caos dentro da família. Não é? A infidelidade, a falta de cuidado, a falta de honra, a falta de zelo, não é? A falta de, de um comprometimento com aquilo que Deus nos confiou, tem sido muitas vezes a causa de tanto caos, de tanto desajustes dentro das famílias, até mesmo cristãs, até mesmo dentro das igrejas. Não é? A gente vê muitas vezes algo feio de se ver, né? Quando nós vemos dentro da igreja tanta crise conjugal, né? Dentro da igreja de Jesus, tantos divórcios, tantas separações. Isso é lamentável, não é essa a vontade de Deus. O desejo de Deus é que nós tenhamos cuidado. Cuidado por quê? Porque o diabo está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Né? A todo tempo o diabo está tentando quebrar o lacre para entrar na vida do casal, para afetar as futuras gerações, porque Deus deseja que a nossa geração, nossas futuras gerações sejam consagradas. E se o diabo quebrar, se o diabo roubar, ele vai matar as futuras gerações. Ele só precisa de uma geração, ele só precisa roubar uma geração para afetar e matar as outras. Né? Então o diabo não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser demônio, não. Ele é mau, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Assim como Deus deseja para si uma descendência consagrada, o diabo deseja que a nossa descendência seja endemoniada, que seja morte, que seja condenada ao inferno. Por isso nós, pais de destino, pais, homens e mulheres de Deus, precisamos mais do que nunca, porque o tempo está próximo, assumirmos uma postura, de sacerdócio dentro da nossa casa, de governo dentro das nossas casas, para que possamos cumprir o propósito de Deus, a nossa descendência seja uma descendência consagrada. E é algo muito interessante aqui, que Deus ele dirige a palavra aos homens. Ele diz, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Então, uma palavra aqui que Deus está direcionando para os homens. Por que para o homem? Será que é só o homem que é infiel? Será que é só o homem que peca? Será que é só o homem que erra? Queridos, como eu disse, Deus ele trabalha por hierarquia. E o homem tem da parte de Deus, o homem tem a responsabilidade de ser o cabeça de casa, o cabeça da mulher, Cristo o cabeça do homem, Deus o cabeça de Cristo, né, diz a Bíblia. Então nós temos da parte de Deus, então Deus ele trata conosco sim, muitas vezes aquilo que é relacionado ao todo. Deus trata com os homens, mas para isso o homem precisa estar ouvindo Deus, né? Porque se o homem não ouvir, Deus vai ter que falar com a mulher. Se o homem estiver desatento, Deus vai ter que falar com a mulher, né? Então Deus aqui dirige para o homem porque o homem é o cabeça. O homem ele é o líder espiritual dentro de casa, ou pelo menos ele deve ser o líder espiritual dentro de casa, né? Então, essa responsabilidade de ser o cabeça, quando nós não assumimos isso, nós estamos sendo infiéis a nosso cônjuge, a mulher da nossa mocidade. Se nós não temos exercido o governo na verdade é em favor, né? O governo em favor da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa esposa, nós homens, estamos sendo infiéis, porque é uma responsabilidade que Deus nos deu, e se nós não honramos, nós estamos sendo infiéis. Se nós não oramos, se nós não abençoamos os nossos filhos, se nós, não lutamos, não ensinamos os nossos filhos, não ministramos sobre os nossos filhos, nós estamos sendo infiéis, porque é uma responsabilidade que Deus nos deu. Não, mas a minha mulher faz, pastor, a minha mulher, ela prega todos os dias para o meu filho, ela ensina a Bíblia para ele, mas o líder é você, né? A mulher tem que fazer, óbvio que tem, mas dentro de casa é preciso ter governo, né? Tem sentido a mulher ensinar a Bíblia, o filho vendo futebol, a mulher ensinar a orar com o filho, e o marido lá no Fantástico, vendo TV, vendo futebol o tempo todo, não é? Assistindo filme, assistindo série lá, né, no Cartola. Não, queridos, se você quer ver uma casa abençoada, você homem precisa assumir o sacerdócio da sua casa. Você homem, você marido precisa ser um pai atuante na vida dos seus filhos.
Você não pode permitir que os filhos da Babilônia fiquem levando seu filho para baixo, para cima, sua filha para baixo, para cima aí, como se fosse um troféu, como se fosse um objeto, não. Precisamos ser pais, precisamos exercer um lugar, sabe, de paternidade, não de paternalismo, mas paternidade, para dar destino para os nossos filhos. É muito importante isso. Quando toda postura que não traz honra dentro da minha casa, para os meus filhos, para minha esposa, é infidelidade. A gente está errando, erroneamente a gente pensa que infidelidade é só adultério, infidelidade é só trair a esposa, é só sair com outra mulher. Não, infidelidade, queridos, é óbvio que isso é mal, é muito pecaminoso, é muito mal, é um dos maiores males, mas infidelidade também é quando nós omitimos a nossa responsabilidade dentro da nossa casa. Assim como uma mulher também pode ser infiel ao seu marido quando ela não honra as suas responsabilidades de esposa, de mãe, também de sacerdotisa. Não é? Então, é preciso um trabalho em conjunto, em favor da família. E algo simples, queridos, é algo que não é peso para ninguém. Gente, é tão gostoso quando você, em família, todos os dias, você tem um tempo para você orar junto. Antes de dormir ali, fazer uma oração juntos, né? Orando, um abençoando o outro, né? Conversando sempre, sabe, um ambiente para Deus trabalhar, um ambiente onde a palavra de Deus é ensinada, onde os nossos filhos são ensinados, onde os nossos filhos vão estar sendo alimentados pela palavra de Deus, um ambiente de celebração, onde em família você vai celebrar os feitos de Deus, aquilo que Deus tem feito na sua vida. É tão bom, eu sempre fiz isso com os meus filhos, eu sempre celebro com os meus filhos, eu e minha esposa, sempre celebramos as vitórias que nós temos em Deus, as bênçãos que Deus nos dá, nós sempre compartilhamos com eles. Muitas vezes uma bênção financeira que eu particularmente eu recebo, muitas vezes eu partilho isso com os meus filhos. Olha, eu recebi uma bênção e eu quero aqui abençoar vocês também. Eu faço isso porque os meus filhos precisam ver que é uma realidade. O pai abençoando o filho, o pai ensinando um princípio, colocando um fundamento na vida dos seus filhos. É muito importante isso. Somos abençoados, não? As primeiras pessoas a ouvirem o testemunho são os nossos filhos, dos feitos de Deus, aquilo que Deus faz em nós. Nós sonhamos juntos os nossos alvos, né? Aquilo que nós desejamos conquistar, nós sonhamos juntos, nós oramos juntos, nós também testemunhamos um para o outro. Precisa ter esse ambiente, precisa ter, sabe, esse desejo de partilhar, não somente coisas, mas partilhar o coração. Os meus filhos conhecem o meu coração. Eles conhecem, a minha esposa conhece, eles sabem o que eu gosto, eles sabem como eu sou, e nós nos conhecemos um ao outro. Isso precisa acontecer, isso precisa ser uma verdade. Os filhos precisam ser continuidade daquilo que Deus começou a fazer em nós. Se isso não acontecer, o diabo vai estragar tudo, vai colocar separação, vai colocar morte, vai colocar divisão, e o propósito de Deus vai ser comprometido. Pense nisso. E vamos olhar para o futuro agora com atitudes diferentes, sabe, com ações diferentes, para que no futuro as colheitas elas possam surgir. Amém, meus irmãos? Olha o que diz também aqui no texto, né, no próprio texto que nós lemos aqui, no início. Deus ele diz aqui no versículo 16, eu odeio o divórcio, ou algumas traduções diz repúdio. Eu odeio o divórcio ou repúdio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Mais uma vez aqui ele fala, não sejam infiéis, tenham bom senso. Eu odeio o divórcio, eu odeio o repúdio. E muitas vezes nós falamos muito, né? Deus odeia o divórcio, ou Deus odeia o repúdio. O divórcio em si é só papel, né? É só assinar o documento. Deus odeia mesmo é o repúdio, que é atitudes de desprezo dentro de casa. Muitos casais desprezam um ao outro, né? Não honram, traz desonra um para o outro, então já está repudiando. Deus odeia isso, quem repudia sua mulher, né? Quem desonra sua mulher, desonra seu marido, seu esposo. Só que aqui também o texto fala um outro comportamento aqui também que Deus odeia, que muitas vezes passa desapercebido quando nós lemos o texto aqui.